nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto da Igreja Batista Canaã. A palavra do Senhor Deus nos diz lá em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso 17, um texto muito interessante, é o testemunho de João Batista a respeito do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por mais um dia, pela manifestação do Teu poder, da Tua graça em nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem suprido as nossas necessidades. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Deus. Abençoe, ó Pai, cada pessoa, Pai, que está nos assistindo nesse momento. Visita cada lar, cada família, Pai bendito. Visita, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando algum problema, Pai, seja emocional, espiritual, familiar, físico. Visita cada um e manifesta a Tua graça, o Teu poder na vida do Teu povo, ó Deus. Cura, Pai, aqueles que estão doentes, tanto fisicamente como emocionalmente, espiritualmente, Pai. Manifesta o Teu poder, a Tua graça na vida do Teu povo, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós. Continue nos sustentando e nos ensinando a Te servir mais e melhor. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor e abençoe, Pai, esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Rei exaltado nos céus eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser
a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito boa noite, meus amados irmãos, visitantes, que nos vê através das mídias sociais. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, para cultuar o nosso Deus. Distante do templo, mas sempre presente na presença do Senhor. E essa noite eu gostaria de pensar com os irmãos num tema bastante interessante e atual. Esse tema trata justamente daquelas pessoas que adentram a igreja, passam um tempo na igreja, andam com a igreja, andam com Jesus e acabam saindo da igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. E eu gostaria de pensar com os irmãos no seguinte tema: andando com Jesus sem conhecer o Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Diz a palavra de Deus: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos falam? Que preocupas à medida que vai caminhando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Jesus lhe perguntou: quais? Eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os nossos principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde os quais sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que terem tido uma visão de um anjo, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram até o túmulo e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhe disse Jesus: honesto e tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que estava escrito sobre ele. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de parar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunir os discípulos e os outros com ele, os quais o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho e foram por eles reconhecidos no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: Pai, seja convosco. Amém. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela porção da Tua Palavra, que tanto nos orienta, nos ajuda a cada momento. Que essa noite possamos compreender qual seja a Tua vontade através dessa palavra. Queremos Te pedir que Tu venha falar agora aos nossos corações, aqueles que nos assistem, ó Deus, aqueles que já Te conhecem, aqueles que não Te conhecem, possa refletir e colocar em prática essa palavra bendita. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amigos, essa narrativa bíblica, ela nos leva a compreender um pouco mais sobre algumas questões que até nos dias de hoje nos incomodam um pouco na igreja. Por que muitas pessoas esfriam na fé? Por que muitas pessoas abandonam a igreja? Por que muitos deixam a comunidade cristã? Por que muitos, mesmo distantes da igreja, mesmo já longe do convívio, da comunhão, eles afirmam de forma categórica: eu saí da igreja, mas não saí de Jesus. Então esse texto vai nos levar a uma compreensão de como ou quais os principais motivos ou o real motivo que leva muitas pessoas a sair da igreja. Esse texto que nós lemos fala de um caminho, de uma estrada de regresso, uma estrada de falta de fé, uma estrada que não observaram as Escrituras Sagradas, uma estrada de desespero, uma estrada de desilusão. Então, dentro desse contexto, dessa narrativa, dá para a gente entender um pouco a igreja atual, entendendo o comportamento daqueles homens na antiguidade. E eu gostaria de pensar com os irmãos, baseado nesse texto, no segundo tema, com essa temática, andando com Jesus sem conhecer com Ele. Essa narrativa nos permite fazer duas perguntas claras. A primeira: por que aqueles homens abandonaram Jesus? Por que aqueles homens abandonaram o convívio com aqueles irmãos, a comunidade de Cristo? E a segunda pergunta é: por que esses homens não reconheceram Jesus Cristo? São duas perguntas bastante importantes para nós nos dias de hoje. A primeira pergunta, nós vamos ver do versículo 13 ao versículo 15 do texto lido, nos fala que 2 discípulos estavam retornando para uma aldeia chamada Emaús. A Bíblia diz que já era o 3º dia da morte de Jesus Cristo, e esses homens esperaram ali até o 3º dia, e como eles não viram Jesus, eles decidiram retornar. Mesmo ouvindo os testemunhos que aquelas mulheres ouviram dos anjos, que ele tinha ressuscitado e estava vivo, aqueles homens eles não tiveram a paciência de esperar para ver o Cristo. O texto nos diz que as mulheres foram de madrugada ao templo. E eles retornaram para a aldeia no cair da tarde, ou seja, durante a manhã eles ficam sabendo da ressurreição de Cristo, e eles não têm a paciência, eles não têm a esperança de ver o Cristo. Como as coisas não acontecem, os discípulos vão lá e não percebem que Jesus está, eles simplesmente retornam às suas vidas cotidianas.
Então nós vamos perceber que esses homens retornaram às suas vidas normais, porque na realidade eles nunca estiveram com Cristo. E isso é uma realidade nos dias atuais. Muitas pessoas têm ido à igreja, muitas pessoas fazem de comunidades, né? Muitas pessoas convivem ali anos, dias, às vezes meses na comunidade cristã e depois abandonam. Outros não conseguem se firmar, são falhos na fé. Outros vivem tristes na igreja porque estão andando com Jesus, mas ainda não encontraram o Cristo. E aqui nós vamos ver que o texto é bem claro. Aqueles homens andaram por 3 anos aproximadamente ali com Jesus. Aqueles homens viram os milagres operados por Jesus. Aqueles homens viram as maravilhas, viram os ensinamentos, ouviram o ensinamento, viram a demonstração de poder de Jesus, de amor, de cuidado. Aqueles homens, mesmo que eles fossem, antes de acompanhar Jesus, do grupo dos saduceus, que não acreditavam em anjo, em ressurreição, em espírito, mas o período que ele andou com Jesus, andaram com Jesus ali, foi suficiente para eles crer que Deus tinha o poder de ressuscitar seu filho amado. Foi tempo suficiente para perceber que tudo que estava na Escritura dizia a respeito sobre Jesus. Várias vezes Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Filho do Pai, é necessário que eu vá preparar lugar para vocês, o Filho do Homem vai ser entregue, mas vai ressurgir. Várias vezes eles ouviram o ensinamento, várias vezes eles perceberam Jesus nessa expectativa de implantar o seu reino. Mas aqueles homens abandonaram Jesus por vários motivos. Dentre desses vários motivos, 2 motivos são os principais. E são esses 2 motivos que também, até nos dias de hoje, muitas pessoas abandonam a igreja, abandonam o Cristo e sua comunidade. Observe que o texto nos diz que aqueles homens, eles colocaram em Jesus Cristo expectativas que não refletiam aquilo que Jesus ensinou. No versículo 21 do texto lido nos diz: a nossa esperança era que ele fosse redimir a Israel. A esperança daqueles homens era que Jesus fosse libertar o povo judeu, a nação judaica ali, do domínio do Império Romano, a qual ele também desejava que seu grupo étnico, religioso, pudesse conquistar novamente todas aquelas terras, como foi no tempo de Salomão, de Davi, onde foi um grande império, o reino judaico. As expectativas daqueles homens foram frustradas. Muitas pessoas nos dias de hoje também vão até a igreja com expectativas das quais Jesus não fala, das quais Jesus não determinou. Nós vamos ver todo o ministério de Jesus. Jesus sempre apontava que o seu reino, a sua missão era redimir o homem do pecado, era redimir o homem da corrupção humana para lhe dar a vida eterna. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A missão de Jesus era o perdão dos pecados e dar a vida eterna, levar o homem para viver em comunhão com Deus. Várias vezes nós vamos ver as pessoas, principalmente alguns dos discípulos próximos ali, perguntavam a Jesus quando era o tempo que ele ia se levantar, quando era o tempo que ia começar a colocar em prática o reino dele. Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei e de onde era o reino dele. E Jesus simplesmente disse que o reino dele não era daqui. O reino dele não estava aqui. Então nós vamos observar que muitas pessoas hoje têm colocado as suas esperanças em um Jesus. Aqueles homens, o texto diz que quando Jesus indaga a eles sobre quais acontecimentos que aconteceram em Jerusalém, ele diz:
Jesus, o Nazareno, o profeta, poderoso em palavra, diante de Deus dos homens. Observe que essa resposta é uma resposta para percebermos claramente que é uma resposta de uma coisa de resolução de problemas terrenos. Aqueles homens viam Jesus como uma pessoa que daria a resposta aos seus problemas. Problemas ali políticos, derrubar o Império Romano e colocar o Império Judaico. Um problema também econômico, onde aqueles povos iam poder agora não mais pagar impostos, mas explorar outras nações, ter mais liberdade econômica, e também era uma esperança social, onde aqueles homens poderiam restabelecer ali o culto e as práticas e as normas religiosas da cultura judaica, prevalecendo, assim, aquilo que eles achavam que era o correto. Então eles viam Jesus na pessoa que ia redimir seus interesses terrenos e pessoais. Por isso eles andaram com Jesus durante todo o tempo, mas não descobriram o Cristo das Escrituras, o libertador, o salvador, o que veio redimir o homem. Hoje não é diferente. Muitas pessoas estão indo à igreja também para buscar um Jesus, mas não o Jesus o Cristo, mas o Jesus que cura, o Jesus que faz prosperar, o Jesus que dá carro, o Jesus que dá casa, o Jesus que abençoa, o Jesus que é obrigado a cumprir com a sua palavra, desde que seja para me abençoar. As pessoas buscam Jesus que não é um Jesus que está nas Escrituras, como aqueles homens buscavam Jesus que também não estavam na Escritura. Aqueles homens buscavam Jesus para redimir suas expectativas humanas, seus desejos pessoais, não um desejo espiritual, um desejo divino. Ele estava com Jesus pelas bênçãos e por aquilo que Jesus podia proporcionar aqui na terra. Muitos hoje estão na igreja, vão à igreja, permanecem na igreja, por aquilo que Jesus pode proporcioná-los de forma natural, de forma mundana, aquelas coisas materiais. Da mesma forma que aqueles homens esperavam que Jesus redimisse, muitas pessoas esperam que Jesus o abençoe, o cure, o faça prosperar, mas em nenhum momento, da mesma forma com aqueles homens, tem esse mesmo vigor, essa mesma expectativa em relação à vida eterna. Então nós vamos observar que, como aqueles homens abandonaram, muitos hoje já abandonam porque, com o passar do tempo, eles vão perceber que aquilo que eles almejavam não veio, não aconteceu, e as expectativas que eles fizeram, eles vão ficar decepcionados com Jesus. Aqueles vão ficar decepcionados com Jesus. O texto diz que ele diz, hoje é o terceiro dia e ele ainda não apareceu, ele não redimiu Israel, ele não derrubou o Império Romano. Nós vamos perceber que muitas pessoas estão com Jesus e suas orações, seu desejo é, Senhor, já é hoje, já é o terceiro dia e nada fazes. E isso, mas como aqueles homens não tinham uma vida transformada, muitos de hoje estão na igreja sem uma vida transformada. O compromisso com Jesus, conosco, é o compromisso de implantar o reino de Deus. Em João 10:37, versículo 38, Jesus diz, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, mas se realizo, mesmo que não creiam em mim, creia nas obras, para que possam saber e entender o que o Pai está em mim e eu nele. Jesus Cristo ele fala para aqueles homens, para nós hoje, mesmo você ainda não creia nele como Cristo, mas creia pelas obras que ele é o Cristo. Aqueles homens não estavam crendo que Jesus Cristo era o redimido, o Nazareno era o Jesus Cristo das Escrituras. Muitos nos dias de hoje estão atrás do Cristo que pode abençoar, mas não ser uma bênção para o Cristo. Muitos querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Porque querer o Deus da bênção
implica em compromisso com esse Deus, submissão a esse Deus e observância ao que esse Deus fala sobre ele. Aqueles discípulos andaram com Jesus, o Nazareno, mas não reconheceram o Cristo das Escrituras, o Cristo que veio libertar, que veio salvar. Por isso nós precisamos, nos dias de hoje, buscarmos o Cristo. Por isso Jesus deixou bem claro: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e demais coisas nos serão acrescentadas. Observe que Jesus Cristo está dizendo que não é errado você almejar emprego, casa, cura. Não! Jesus Cristo está colocando a primazia, primeiro o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos a sua justiça e fazer aquilo que Ele determinou, as demais coisas nos serão acrescentadas conforme a sua vontade. Mas quando nós buscamos primeiro as coisas dessa terra, buscar essas coisas dessa terra, nós esquecemos do reino de Deus. E nós acabamos como aqueles homens, retornando, saindo, não ficando completamente satisfeitos na casa do Senhor. E o principal, sem reconhecer o Cristo. Reconhecer o Cristo é entender a missão de Jesus. Por isso nós vemos ainda nos dias de hoje muitas pessoas, como aqueles discípulos, esperam que Jesus Cristo seja um líder político. Nós observamos em vários meios de comunicação pessoas clamando a Deus que Jesus levante um líder político que salve o Brasil, que cure o Brasil, que acabe com a corrupção, que melhore a economia, que faça isso. Jesus Cristo vai levantar esse homem de Deus. Jesus Cristo não tem um compromisso, a Bíblia não aponta para isso. Jesus Cristo não veio levantar um líder político para uma nação. Jesus Cristo veio para transformar a minha vida, transformar a sua vida, nos dar a vida eterna. Quando nós formos transformados, quando cada um da sociedade é transformado, ocorre uma transformação real. Nós é quem temos o compromisso de transformar o mundo. Nós é quem temos o compromisso de transformar o Brasil. Não é orar a Deus pedindo que levante um líder, mas é pedir a Deus que nos transforme para que nós possamos transformar o mundo. A mesma força que nós empenhamos para fazermos os nossos desejos pessoais, egoístas, nós precisamos colocar o dobro dessa força para buscar o reino de Deus. Então, muitas pessoas estão andando com Cristo, mas muitas pessoas estão andando com Jesus, aquele que opera milagre, aquele que pode dar, aquele que pode fazer. E aqueles que andam com esse Jesus, que pode fazer, que pode dar, a possibilidade de abandonar o reino de Deus, o corpo de Cristo, é grande e provável. Por isso, aqueles dois homens abandonaram, os discípulos deixaram em Jerusalém, retornaram às suas vidas, porque para eles, Jesus, o Nazareno, era aquele que ia redimir suas expectativas terrenas. Nós precisamos servir a um Cristo que supera nossas expectativas, como tem superado espirituais, e tem acrescentado aquilo que necessitamos, não aquilo que pedimos. Nosso Deus tem feito isso. Por isso nós precisamos, cada dia, buscar o Jesus, o Cristo. A segunda pergunta que o texto nos deixa fazer: por que aqueles homens não reconheceram a Cristo? Por que aqueles homens não reconheceram Jesus Cristo? Nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 24, do versículo 25 ao 27, Jesus vai falar sobre isso. Primeira coisa que nós percebemos era que aqueles homens, eles tinham sua incredulidade. E eles eram também muito ignorantes acerca das Escrituras. Eles andaram com Jesus, viveram com Jesus, mas não observaram a parte espiritual da vida de Jesus. Eles só observaram Jesus terreno. E hoje não é muito diferente. Muitas pessoas estão na igreja e olham por aquilo que Jesus faz
materialmente. Eles não conseguem entender nem discernir espiritualmente a palavra de Deus, a missão de Cristo, o objetivo do Evangelho, porque eles estão impregnados em seus corações de que Deus é aquele que vai resolver suas questões pessoais. E a nossa responsabilidade, e a responsabilidade nossa é grande diante de Deus, é compreender a sua palavra. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, nos diz: Jesus, porém, respondeu, dizendo: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A nossa responsabilidade em conhecer a Deus passa pela responsabilidade de conhecer as Escrituras. Aqueles homens conviveram com Jesus, mas nos momentos que Jesus ensinava, nos momentos que Jesus explicava, eles não tinham compromisso para compreender de forma espiritual o cumprimento daquelas verdades que Jesus, os quais falavam para ele. E nos dias de hoje não é diferente. As pessoas vão para a igreja e muitas vezes estão mais preocupadas em se sentir bem, em se sentir motivada, em sentir algo que mexe com seus emocionais, algo que tire ele da sua maneira natural. Não vão para buscar a compreensão do que Jesus quer. Lá em Apocalipse, uma frase comum a todas as igrejas é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqueles homens, eles não conheceram Jesus, não reconheceram Jesus por causa da sua incredulidade. Eles abandonam o grupo a qual fazia parte por causa da sua incredulidade. Eles não creem no relato das mulheres, eles não creem no relato dos discípulos e nem no que Jesus tinha explicado, que era necessário Cristo padecer e ressurgir ao terceiro dia. Eles ficaram até o terceiro dia, mas quando eles não conseguiram ver com seus próprios olhos, eles decidiram abandonar. Isso tem acontecido na igreja, por falta de fé. A incredulidade tem levado pessoas a abandonar a fé. Pessoas que vivem de experiência dos outros, pessoas que vivem atrás de profetas, de revelações. A maior revelação que nós temos é a revelação da palavra de Deus. Tudo o que precisamos para conhecer a Deus, para viver conforme a vontade de Deus, está nesse livro, nessa palavra de Deus. E muitos têm errado por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqueles homens abandonaram a Jesus, porque suas expectativas terrenas foram frustradas. Aqueles homens abandonaram Jesus por causa da sua incredulidade. Esses dois fatores também têm contribuído para os dias de hoje. Pessoas abandonam Cristo pela sua incredulidade. Lê a Escritura, lê a palavra, não consegue discernir nada. Por que não consegue discernir? Por que não consegue entender? Porque ele quer entender de forma que aquilo venha em benefício para ele. Porque seu coração, a sua visão está naquilo que Deus pode fazer. Então, quando ele lê a Escritura, ele já quer que Deus fale o que vai fazer com a vida dele, como Deus vai o abençoar. Ele não lê para que Deus fale ao seu coração naquilo que ele precisa mudar, naquilo que ele precisa fazer, naquilo que ele precisa melhorar, naquilo que ele precisa abandonar. Porque a leitura dele é a leitura egoísta, uma leitura que fale ao seu coração, que resolva a sua necessidade. Por isso nós precisamos compreender que para conhecer o Cristo, o Jesus Cristo, o Salvador, o Libertador, nós precisamos, acima de tudo, conhecer o Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que Deus possa abençoar essa palavra em seu coração, que possamos estar andando com Jesus e com Cristo, não com aqueles discípulos que andavam com Jesus, aquele que podia prover suas necessidades, mas não andava com Cristo, aquele que veio redimir o pecado. Que Deus possa abençoar essa palavra, que possamos a cada dia andar com Jesus Cristo,
aquele que veio nos redimir do pecado, aquele que disse: se nós buscarmos o seu reino, a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus possa assim nos abençoar. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guardas.
nas promessas do meu Salvador.